Boa noite! Tudo bem com vocês? Mais um assunto sério antes de dormir. Coisa maravilhosa, né? Nesse dia 7, isso mesmo, 7 de abril de 2022. Vamos começar esse assunto sério antes de dormir. Que Deus seja glorificado e exaltado. Amém? Eu quero trazer a nós e relembrar aquilo que foi falado antes de ontem e o que será falado hoje. Que o Espírito Santo nos conduza, que Cristo Jesus seja estabelecido toda a verdade e o entendimento dele para a nossa vida, amém? Que eu e você possamos permitir o Espírito Santo falar conosco. E que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Nós temos que conhecer esse Deus. E conhecer a Cristo Jesus, só assim teremos vida eterna. Foi esse o primeiro assunto que nós tivemos terça-feira. Foi falado que se continuarmos tendo uma vida natural no mundo, não teremos Cristo. Foi falado do amor. Foi falado que Ele nos guarda do maligno neste mundo. No segundo dia, foi falado do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo. Jesus Cristo declarou que Ele voltaria para o Pai e nos daria um Consolador que nos ensinaria toda a verdade. E a verdade, sabe qual? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creram nele. Da justiça porque Ele voltaria para o Pai. Ele ressuscitaria, mesmo depois que o matassem, o crucificassem, o enterrassem, ao terceiro dia o sepultassem, né? Ao terceiro dia ele ressuscitaria. E do juízo, porque um maligno mundo já estava condenado. Todo aquele que tem uma vida neste mundo já está condenado junto com o príncipe dele. Nós não podemos ficar se enganando. Por isso que o tema é um assunto sério. Assunto sério mesmo. Antes de dormir. Para refletirmos, pensarmos, imaginarmos, colocarmos o nosso coração para pensar, sabe? A nossa mente para refletir na nossa vida. O que é que nós queremos? Tem muitas pessoas que estão desviando o Evangelho. Assuntos que não fazem parte do reino de Deus hoje domina o cristianismo, os cristãos, a própria igreja. A igreja tem que falar de céu, a igreja tem que falar de inferno, a igreja tem que falar de salvação, a igreja tem que falar de arrependimento. Eu e você, como cristãos, temos que falar disso tudo. É para um, é para outro, é para os de casa, é para os fora de casa. E hoje, o assunto sério hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ter que ler todo o capítulo 3 para nós entendermos um pouco. O que o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, trouxe como ensinamento para os coríntios. E hoje o Espírito Santo vai nos ensinar. Pode ter certeza disso. Então, abra o teu coração. Evangelho é arrependimento, tá? Nós temos que abandonar-se, arrepender. Não adianta. Não adianta. Não tem como servir dois senhores, vocês estão entendendo? Eu não posso servir dois senhores, esquece. Ou eu vou amar um e aborrecer o outro. Ou eu vou agradar um e odiar o outro. Não tem como. Não tem como. Não minta. Eu não posso ficar mentindo para mim mesmo. Porque o pai da mentira é o diabo. Então diz o seguinte no capítulo 3 de 2 Coríntios, no versículo 1 em diante. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, no versículo 1. Teremos nós
começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, que precisam lhes contar tudo a respeito de si mesmos e levar consigo longas cartas de recomendações. Todo falso profeta fala de si mesmo. Toda pessoa que está pregando o evangelho e falando de si mesmo, o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado com isso, são falsos profetas, que precisa de uma carta de recomendação, cuidado, são falsos profetas. Creio que vocês não precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito. E nós também não precisamos de uma recomendação de vocês. A única carta, o versículo 2 diz, que eu necessito são vocês. Vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Aí ele fala no versículo 3. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Ele diz no versículo 4, dizemos isto por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e o êxito que obtemos vem de Deus. Vem de Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança pelo Espírito, o Espírito Santo. Pois a letra mata, mas o Espírito lhe dá a vida. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, vocês falam por mim. Entendeu? Vocês falam por mim. E eu falo por vocês. O testemunho de vocês, a vida de vocês, fala em meu favor. E a minha vida e o meu testemunho fala em favor de vocês. Entendeu? Ou não? Para você entender, o Evangelho de João, capítulo 15, lá no versículo 5, Jesus Cristo diz, sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Entendeu? Coisa alguma. Não tem como fazer coisa alguma. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, eu não preciso de carta de recomendações. Eu não preciso falar da minha vida, do meu testemunho. Vocês são o meu testemunho. O dia que vocês aceitaram Jesus Cristo e têm uma vida entregue a Cristo Jesus, vocês são o meu testemunho. Olha que coisa, vocês são o meu testemunho. Vocês. Eu não preciso contar a minha história. Eu não preciso falar, ficar repetindo por onde eu vou. Olha, eu passei em tal lugar e tantas pessoas foram curadas, saradas. Tantas pessoas aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Vocês são os meus testemunhos. E eu sou testemunho de vocês. Olha que coisa séria. Paulo estava dizendo, todos conhecem o meu ministério por causa da vida de vocês. E todos sabem que vocês são discípulos de Cristo Jesus por causa da minha vida entregue a Cristo Jesus. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade. Vocês estão entendendo?
Ou não? O assunto é sério. O assunto é sério. E Paulo diz, não é mérito nosso. Nós não podemos fazer nada que é duradouro. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado. João Batista um dia disse que ele cresça e eu diminua. Eu diminuo. Tomar muito cuidado para não achar que tudo está acontecendo por causa de nós. Nós temos uma única responsabilidade: continuar vivos e firmes em Cristo Jesus. A minha carta, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, é vocês. A minha referência, o meu testemunho são vocês. As minhas recomendações por aí são a vida de vocês. Olha o quanto está diferente hoje o cristianismo. Presta bastante atenção. Será que eu hoje posso dizer, ou alguém pode dizer para mim, chegar até mim e falar, olha, eu conheci fulano, e ele disse que é a tua ovelha. Minha não, né? De Cristo Jesus. Ele entregou a vida por causa do seu testemunho, por causa da tua vida entregue a Cristo Jesus. E hoje eu entreguei a minha vida para Cristo Jesus por causa dele. Aqueles que permanecem em Cristo Jesus, muitos frutos terão. Muitos frutos terão. Imagine só. Muitos frutos terão. Só em Cristo Jesus frutificaremos, porque só Ele pode nos limpar. Vamos continuar? Olha que diz o versículo de número 7. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, a letra mata, mas o espírito dá vida. Aí ele diz no versículo 7, entretanto aquele velho sistema de lei, gravado com letras em pedras, que terminava em morte, veio com tal glória, que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo. O versículo 8 diz, não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. De fato, versículo 10, aquela primeira glória, tal como foi mostrado no rosto de Moisés, não vale nada em comparação com a glória deslumbrante da nova aliança. O 11 diz, portanto, se o velho sistema que se desvaneceu até acabar era cheio de glória celestial, a glória do novo plano de Deus para a nova salvação, para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterna. O 12 diz o seguinte, e porque temos essa esperança, agimos com grande confiança, não como Moisés fez quando colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer-se. Não só o rosto de Moisés está coberto com véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos. Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança. Por quê? Porque este véu só pode ser removido pelo meio de Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações.
Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, ou seja, se converte, eita glória, o véu é retirado. Aí o versículo 17 diz o seguinte: o Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde está o Espírito, que é o Espírito Santo, aí a liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto e podemos ser espelhos e que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Entenderam? Só há liberdade no Espírito Santo. E liberdade da lei. Entendeu? Liberdade da lei. A pessoa só consegue se desvencilhar do erro e do pecado se arrepender, como está escrito aqui, ó. Quando se volta para Cristo Jesus. O véu só é tirado do nosso rosto. Nós só conseguimos compreender a palavra do Senhor se voltarmos para Cristo Jesus. E o único que pode nos consolar, nos trazer esse entendimento é o Espírito Santo do Senhor. Nada mais. Nada mais. Eu não consigo ter entendimento sem o Espírito Santo, tá? As pessoas estão confundindo. Entendeu? Tem pessoas que dizem o seguinte: mas eu já recebi o Espírito Santo quando eu fui batizado. Cuidado. Cuidado. Porque o Espírito Santo traz arrependimento. Aquele que é e tem o Espírito Santo, ele frutifica. Ele é liberto, ele tem liberdade das coisas mundanas, das doutrinas de homens, dos entendimentos dos fariseus. A vida dele é uma carta, entendeu? Uma carta escrita nos corações dos homens, dos seres humanos. Como disse o apóstolo Paulo, é uma carta. Ele diz, essa carta, sabe como é escrita essa carta? Nos corações. É escrita pelo Espírito Santo, da vida. A liberdade minha e tua só está no Espírito Santo. Não é liberdade, eu posso fazer o que quiser, não. É aquilo que o Espírito Santo consola, segundo a palavra. É isso que nós temos que entender. A minha liberdade está atrelada ao Espírito Santo. A minha liberdade, sabe como que é a minha liberdade? Limitada pelo Espírito Santo. Pronto. Essa é a palavra certa. Limitada pelo Espírito Santo. A minha liberdade é essa. Limitada pelo Espírito Santo. Eu não fico preso a condições. Entendeu? Eu não fico preso a condições, mas livres. Mas a minha liberdade, eu sou livre, mas pelo Espírito Santo. Quem limita a minha liberdade é o Espírito Santo. Então não abafemos o Espírito Santo. Não extinguemos aquele que nos consola acerca de tudo. O véu. O véu só é tirado se eu me converter. O véu só é tirado se eu me arrepender. O véu só é tirado se eu entregar a minha vida para Cristo Jesus. Não se iluda. Não fique com essa historinha desse evangelhozinho aí, tá? Esse evangelho mentiroso. Mentiroso.
Sabe como que eu sou próspero? Sabe como que eu tenho e recebo boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? Está lá se eu não me engano, em Lucas 6. Não julgue para não ser julgados. Está escrito lá. Não oprima. Está escrito lá, Lucas 6. Aí quando você der, você receberá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Prosperidade de um cristão é assim. Ela começa em não julgar. Ela começa em não ter 2 pesos e 2 medidas. Ela começa em não ter condenação. Está escrito lá, vai lá para Lucas 6 e leia. Está escrito lá. Aí você será uma pessoa próspera. Esse é o Evangelho. Para de se confundir. Para de buscar atalhos. O caminho é o quê? A porta é o quê? Essa conduz à vida. Isso mesmo. Apertado e estreito. Estreito e apertado. Largo e amplo é a vida da perdição. Ou seja, eu faço o que quero. Eu direciono a minha vida. Eu conduzo. É eu que coloco e estabeleço limites. Não, não e não. Eu sempre falo para as pessoas, Evangelho é para gente forte e corajosa. Gente forte e corajosa. Entendeu? Gente forte e corajosa. O apóstolo Paulo diz para os coríntios, eu não preciso de recomendações. Eu não preciso de chegar e ficar falando de mim mesmo. Olha, tantas pessoas foram curadas quando eu passei em tal cidade. Tantos aceitaram Jesus em tal culto. O apóstolo Paulo diz, vocês são a minha carta de recomendações. A vida de vocês em Cristo Jesus é a minha carta de recomendação. A vida entregue de vocês a Cristo Jesus é a minha carta de recomendação. E eu sou a carta de vocês. Ou seja, a fidelidade de Paulo a Cristo Jesus era a carta daqueles que tinham aceitado Cristo Jesus. Através de uma ministração dele. O assunto é sério. E que a gente continue com seriedade nesse assunto. Espírito Santo, está escrito aqui, ó. É o limite da minha liberdade. Tatua isso, grava isso, ó, no teu coração. Grava isso, escreve isso na tua mente. Eu sou livre. Quem me limita é o Espírito Santo. Eu sou livre, mas o Espírito Santo me limita. Está escrito aqui, ó. Quando eu me converto, eu entrego a Cristo Jesus, o véu é tirado. Eu começo a ter discernimento da palavra. Ela faz eu ter compreensão. Se eu tenho dificuldade, é porque eu não tenho compreensão da palavra. Se ela não entra no meu coração, se ela não me mostra quem eu sou, se ela não me liberta de certas situações, infelizmente, eu estou precisando nascer de novo. Eu estou precisando, o assunto é sério. Aqui se fala de salvação. Hoje nós estamos falando de uma vida eterna. Entendeu? Entendeu? A minha vida é uma carta, tem que ser. Como disse o apóstolo Paulo, nós temos que resplandecer a glória de Cristo Jesus. O nosso rosto, a nossa face, resplandece a glória de Cristo Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, Cristo Jesus, eu quero esse Cristo Jesus. Eu não quero mais essa vida xoxa, mentirosa, sem sal, sem assim dor, sem vontade, sem nada. Eu trabalho e nada acontece. Eu acordo como os pães das dores de madrugada,
enganar nós mesmos? Vamos? Vamos parar de enganar nós mesmos? Vamos entregar a nossa vida? Vamos hoje, através dessa palavra, refletir um pouco. Enquanto que os apóstolos, enquanto que os homens e as mulheres de Deus, e foi por causa deles que a Escritura Sagrada chegou até nós, eles pensavam em salvar, em curar, eles se doavam. Eles se doavam, eles esqueciam a vida que eles podiam ter e entregavam a vida para Cristo Jesus. Eles queriam abundância, era do Espírito Santo. Eles queriam a abundância do Espírito Santo. Eles queriam que Cristo Jesus fosse glorificado. Paulo mesmo diz nesse capítulo, ele mesmo disse, o que a gente faz, nós não temos mérito nenhum. A gente não pode fazer nada que é duradouro. Só o Deus Todo-Poderoso e Cristo Jesus, é eles que fazem tudo. O mérito é deles. A recompensa é deles. O entendimento vem deles. Nós não temos e não somos e não conseguimos ser nada. Sabia? Nada. 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 Só somos livres porque um homem nos amou. Entendeu? Cristo Jesus. Se eu e você não conhecermos esse Deus Pai, se eu e você não conhecemos esse Cristo Jesus, a nossa vida se perdeu. E ela é tão limitada, ela é tão passageira. Eu garanto para você que os seus dias passam tão rápidos, como um vento. E quando o nosso livro da vida for fechado, qual será a nossa história? Se eu não me arrepender, o véu nunca é rasgado. Se eu não me arrepender, o Espírito Santo nunca poderá me consolar. Se eu não me arrepender, Ele jamais poderá me consolar e me orientar e permitir eu experimentar a glória de Cristo Jesus. Quando o meu livro da vida for fechado, qual será a história? Que história? Qual será o final dessa história? Aonde habitarei eternamente? O assunto é sério. O Senhor quer nos despertar. O assunto é sério. Ele quer que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E para isso, o mundo não pode fazer parte da nossa vida. Não pode. Amém? Amém? Sou livre. Porém, o Espírito Santo me limita. O único que pode me dar limite é o Espírito Santo. É o único que pode acabar com as minhas escolhas erradas. Entendeu? É o único que pode acabar com as minhas escolhas erradas. É o único que elimina as minhas escolhas erradas. Tem um nome: Espírito Santo do Senhor. Só Cristo Jesus rasga o véu. Só Ele me faz compreender a palavra do Pai. A palavra de vida eterna. A letra mata, tá? Só o Espírito de Deus traz vida.
Amém? Bom, vamos encerrar por aqui, né? O assunto sério volta na semana que vem, né? Quem sabe? Se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Eu espero que esse momento possa estar agradando o coração de Deus. O que eu peço para Ele em oração é que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Que Cristo Jesus comece a reinar nas nossas vidas. Que, sabe aquela decisão de descer as águas? Que ela seja viva em nós. Sabe aquela oração que um dia eu e você realizamos no nosso oculto, só para Cristo Jesus, seja encontrada nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa vida. Aquela oração dizendo, eu entrego a minha vida a Ti, só o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, sara e cura-me, liberta-me dessa iniquidade. Sabe essa oração que um dia no íntimo eu e você realizamos, que ela seja encontrada. Sabe, quando você vai para a casa de oração do teu Senhor, e lá você chora quando você vai participar do corpo e do sangue de Cristo, que aquele corpo e aquele sangue não seja em vão nas nossas vidas, que a gente olhe e viva e aceite a obra da cruz e a ressurreição do nosso Senhor. E que estejamos preparados para a volta dele. Não que só anunciemos. Porque não adianta só anunciar. Não adianta só anunciar. Tem que estar preparado para essa volta. É disso que está sendo falado. Por isso que o assunto é sério. O assunto é sério. Entendo, o assunto é sério. Sabe, me perguntaram a respeito do casamento. Eu disse para a pessoa, leia João, Evangelho de João, capítulo 4. Leia a instrução que Jesus Cristo deu para aquela mulher samaritana. Jesus Cristo fala para aquela mulher, vai buscar seu marido. Aquela mulher diz, eu não tenho marido. E Jesus Cristo falou, é verdade, o que você tem agora não é seu marido. Ou seja, vai se consertar. Vai se consertar. Está tudo errado na tua vida, filha. Você está com um véu. Tem que se arrepender. Tem que se converter. Tem que permitir o Espírito Santo falar contigo. Foi isso que Jesus Cristo falou para aquela mulher. Tocou justamente no assunto que impedia ela de ser cheia do Espírito Santo. Foi ele que perguntou para ela, cadê seu marido? Busca ele. Busca ele. Como? E ela não mentiu para Jesus. E Jesus Cristo falou, o que você está agora não é seu marido mesmo. Como diz o outro. É interessante que... Sabe o que é interessante? Que Jesus Cristo fala para mim e para você, fala para o homem, olha, o homem vai deixar pai e mãe, vai unir-se com sua mulher e se tornar uma única carne. Jesus Cristo foi em um casamento. Ele não foi em um lugar onde duas pessoas se coabitavam. Entendeu? Aquela mulher samaritana estava coabitando com o homem. Aquela mulher samaritana estava coabitando com o homem.
E Jesus Cristo disse para ela: realmente, esse que você está agora não é seu esposo, porque não é casado com ele. E Jesus Cristo justamente fala: vai buscar seu marido. Entendeu? O cristianismo, ele é sério, tá? O evangelho, ele é sério. O evangelho não tem brecha, tá? No evangelho é sim e não. O que vier embutido nisso é procedência maligna. É procedência maligna. É procedência maligna. O meu falar tem que ser sim e não. Foi justamente aonde que Jesus Cristo tocou. E Jesus Cristo disse para ela: eu quero que rios de águas vivas fluam dentro de você. Eu quero que você seja cheia do Espírito Santo. Ali Jesus Cristo fez ela confessar o pecado dela. E ela confessou. Fica a dica aí, tá? Fica a dica para mim e para você. A minha vida, sabe por que eu estou falando disso? Porque eu tenho visto muitos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus mesmo, tá? Eu não tenho dúvida de que entregaram a vida para Cristo Jesus, mas estão esquecendo de viver Cristo Jesus. Estão esquecendo de viver. Estão vivendo o mundo. Estão querendo adaptar a palavra às coisas do mundo. É o mundo, sabe? É o mundo que faz coabitar. O cristianismo faz casar. É o mundo que faz homem querer homem, mulher querer mulher. O cristianismo fala: o homem larga o pai e a mãe e une-se a uma mulher. Entendeu? Entendeu? É o mundo que diz: olha, você pode todas as coisas, você pode, você deve conquistar, você deve ser grande, você deve ser uma pessoa de honra. O cristianismo diz: para ser primeiro, seja último, para ser servido, sirva. O cristianismo diz: olha, o mundo diz: viva a tua vida, deleita, porque ela é curta. O cristianismo diz: renuncia a si mesmo, diz não para a sua própria vida, pega a sua cruz e siga-me. O assunto é sério. O assunto é sério. O assunto é sério. Amém? Aleluia! Que possamos viver tudo isso que hoje foi falado para nós. Que esses 3 dias, eu e você tenhamos refletido sobre todos esses assuntos sérios que foi conversado, que foi declarado entre nós. Sobre o mundo não fazer parte da nossa vida, sobre amarmos o próximo, sobre estarmos na videira, sobre sermos cartas vivas, eita glória, sobre a nossa face refletir a glória de Deus, a glória de Cristo Jesus, sermos livres, mas no Espírito Santo. Liberdade do Espírito Santo, livres no Espírito Santo. É Ele que nos limita. O Espírito Santo é o único que pode nos limitar. Que Deus continue nos abençoando, né? E que bênção é essa? Do reino dele.
A bênção que que Deus deu para nós chama-se Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Que a nossa vida seja cada vez mais entregue à bênção que Ele nos deu, que é Cristo Jesus. Que estejamos prostrados diante da bênção do Senhor, que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, que esses 3 dias esteve conosco. Que Jesus Cristo continue abrindo os nossos ouvidos e os nossos olhos. Que esse véu nunca mais esteja sobre nós. Amém? Nunca mais. Que a gente, a partir de hoje, tenhamos todo o entendimento da palavra. Fico muito feliz, porque nesses 3 dias o assunto foi sério. O assunto foi sério. Eita glória! E que a semana que vem o Senhor nos permita ter esse assunto sério de novo. Tá bom? Quero glorificar o nome do Senhor por cada vida que esteve conosco até agora. Que você receba o cuidado do Senhor. Confie nele. Eu peço algo, confie mais nele. Porque Ele te ama. Ele te ama. Deus não quer que a gente viva em prisões. Ele nos deu a liberdade. Ele nos deu a liberdade. E essa liberdade é o Espírito Santo. Amém? Que a cada dia eu e você possamos refletir sobre isso. O meu e o seu limite de liberdade é o Espírito Santo.